Resta alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele? Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Esse é o texto em que fala a história em que Davi, quando ele assumiu o trono e se tornou rei, ele pergunta se sobrou alguém da casa de Saul, ou seja, da família. E nós sabemos que Davi, ele teve uma aliança, ele teve uma amizade com Jonathan, que era príncipe, era filho do rei Saul, que o protegeu, que foi amigo de verdade, e ele tinha um filho. E por causa dessa amizade, Davi, quando soube que Saul morreu, e ele, por causa da sua grande tragédia, né, de persegui-lo por muitos anos, e a grande tragédia de ele vir a cair e não ser mais o rei de Israel, Davi, ele não carregou um ódio no coração. Então ele faz uma pergunta: restou alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, ou seja, que eu use de bondade, que eu faça algum favor? É interessante nós percebermos, gente, que Mefibosete, ele era um jovem que, quando ele era pequeno e estava ainda mamando, a sua ama, a cuidadora dele, quando estava fugindo da guerra, quando Saul havia perdido a guerra e se suicidou, e todos os seus filhos, aconteceu então que, quando ela corria na fuga, ela derrubou a criança, e ele veio a ficar aleijado dos dois pés, e por isso ele foi encerrado em uma terra muito distante chamada Lodebar, que significa terra de pasto, que dá a entender que é uma terra de esquecimento, porque ele era visto como um inimigo do Estado agora, porque ele era filho do rei que perseguiu o rei que era legítimo agora, que era o rei Davi. Então eles encerraram tudo que pertencia a Saul, eles despojaram, pegaram todos os seus bens, e esse menino, esse neto que era filho de Jonathan, ele foi lançado numa terra de esquecimento. A primeira lição que nós começamos a observar, imagine, irmãos, como que é interessante. Em um só dia, por causa de um acontecimento, toda uma vida de sonho, de sucesso, ela se desmorona. Por causa daquela queda, ele, olha para você ver, ele perdeu naquele dia o avô, ele perdeu o pai, e ele perdeu a capacidade de andar normalmente como qualquer um de nós. E o menino, que ele era sujeito ao trono, herdeiro do trono legítimo, ele simplesmente perde tudo em um só dia, tudo se desmorona. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. O próprio Salomão disse que o homem, ele é de circunstâncias. Em um momento nós estamos indo bem, em outro não. A vida é de altos e baixos, e tem baixos que traz consequências que é para toda a nossa vida. Não há volta, não tem retorno. Assim foi com Mefibosete. Mas Deus, ele sabe colocar nós dentro de um plano perfeito que ele criou para nós. Todos nós nascemos para um propósito, para um destino. E o destino, ele não faz perguntas, ele simplesmente vem e faz com que a nossa história aconteça da forma como tem que acontecer. Não que o destino seja algo místico, que faz com que as coisas aconteçam uma atrás da outra para chegar em algum lugar. Não, na verdade, Deus está por trás da história. Então, quando Davi pergunta sobre esse garoto, sobre alguém que ele poderia usar de benevolência, ele não pergunta se sobrou algum soldado valente, ele não pergunta se sobrou alguma riqueza, ele não pergunta, não, ele vai atrás de alguém que ele poderia não prestar favor nenhum, até porque ele era aleijado. O povo de Israel não olhava com bons olhos uma pessoa que era aleijada, porque fazia lembrar os sacrifícios que tinham que ser perfeitos aos olhos de Deus. Então, quando uma pessoa era manca, quando ela tinha algum problema nas vistas ou era doente, a nação religiosa enxergava que o desfavor de Deus estava sobre aquela pessoa, uma espécie de maldição. Mas Davi mandou buscar Mefibosete. Mefibosete, numa terra de esquecimento, talvez ele já tinha largado toda a sua esperança para lá, mas Davi mandou buscá-lo e disse: vou restituir tudo que era dele. Restituiu tudo que era dele e disse: você vai fazer parte agora do banquete da mesa do rei. Imagina, irmãos, toda vez
que tocava o sino para o jantar ou o almoço na casa do rei. E entrava Abisalão, entrava Salomão, o jovem sábio, entrava Tamar, a princesa, entrava Aminon também. E aí sentavam-se todos à mesa e de repente vinha alguém arrastando pelos corredores, se inclinando com dificuldade até chegar à mesa. Mas ali estava um lugar de honra preparado por Deus para que ele estivesse ali. Esse fato nos faz lembrar um pouco da graça de Deus. Não há nada em nós que Deus pudesse olhar e dizer: eu vou prestar um favor porque você tem um quê diferente, tem algo, um dom diferente. Não. Davi também, quando procurou Mefibosete, encontrou um homem frágil, um homem com a mentalidade de um cão morto. Porque quando ele chega e se inclina, quando a carruagem chega e traz Mefibosete à presença de Davi, ele diz assim: quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor se importe comigo? Olha o que um lugar como um deserto, um lugar distante, longe de toda a cultura judaica, que era o lugar lá dos semitas, fez com a mentalidade de Mefibosete. Mefibosete, ele se expressa como um cão morto. Quem sou eu, Senhor, para que o Senhor olhe para mim? Eu sou um cão morto. Ou seja, irmãos, ele se identifica como um animal, alguém sem merecimento nenhum. Mas são esses que a graça alcança. A graça de Deus não está preocupada em achar alguém que tem méritos ou qualidades, ou que esteja merecedor de um favor de Deus. Não, a graça de Deus é graça, é favor imerecido. Então, assim como Cristo, assim como Davi fez com Mefibosete, ele faz também conosco, buscando pessoas que não tinham nada para oferecer para Deus. O que que você tinha para oferecer para Deus quando você foi buscado por Ele? Nada, mas Deus trouxe você à presença e você agora é participante da mesa do rei. Mesmo com a mentalidade ímpia, de escravo, de alguém esquecido. Porque tem muitas pessoas que são assim, por causa de uma dor, de uma queda, de uma tragédia que teve na sua vida. Aquela pessoa não consegue mais viver normalmente. Por quê? Porque ele foi influenciado por uma tragédia, foi machucado tão profundamente que ele não consegue mais ter a sua identidade restaurada, a não ser que Deus entre com um milagre. E lá estava agora Mefibosete, vivendo no palácio, comendo da mesa do rei, porque o rei, que tinha um coração segundo o coração de Deus, que era o rei Davi, colocou aquele homem lá na mesa. É interessante que quando Davi pergunta, restou alguém da casa de Saul? E quando Mefibosete chega, ele chama ele pelo nome Mefibosete, né? Ele não fala que ele é um cão morto ou dá um foco no aleijado dele. Mas quando ele pergunta por ele, alguém diz: sim, sobrou alguém da casa de Saul, porém ele é aleijado. Ou seja, de alguma forma negativando a pessoa. Mas Davi não está nem aí para isso. Ele passa por cima de tudo isso e restabelece Mefibosete, sem olhar nele nenhuma qualidade, nenhum benefício, simplesmente porque o amou e quis dar a ele o que era de direito, o que ele merecia. Essa é a história da graça que já tinha o seu embrião lá no Antigo Testamento e que nos alcança hoje. Você que está escutando essa mensagem, talvez você seja alguém que nunca teve uma identidade junto a Deus. Você vive a vida como se a vida nunca fosse acontecer algo de tragédia ou de ruim, mas nós somos de circunstâncias e o mal, ele está aí e pode ser acometido a qualquer pessoa. Assim como Mefibosete perdeu tudo em um só dia, isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas Deus, ele é poderoso para, mesmo em meio às tragédias, fazer com que nós nos ergamos e restabelecemos a nossa identidade, para que participemos da mesa que será as bodas do Cordeiro, quando ele conosco sentar com Abraão, Isaque e Jacó. Todos os Mefibosetes esquecidos desse mundo, que as pessoas acharam inúteis, mas que creram em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e recebeu o seu convite e atendeu para estar no palácio com ele. Esses aí estarão para sempre com o Senhor. Pense nisso. Essa é a sua e a minha história. Não vire as costas para o chamado do Rei. Deus abençoe.